Excelência, eu vou contraditar. Então, nessa ação penal 504.65.12.94, depoimento do senhor Pedro José Barusco Filho. Então, a defesa de Luiz Inácio informa que está contraditando, então, a testemunha. Exatamente. Na forma do artigo 214 do Código de Processo Penal, uma vez que o senhor Pedro Barusco é colaborador, tem interesse no tema objeto desta ação e, portanto, não tem a isenção necessária para servir como testemunha. Na linha do que foi fundamentado nos outros casos, remetendo a eles, o colaborador depõe, segundo a lei expressa 12.850, com o compromisso de dizer a verdade, então fica registrada a contradita, mas prossegue-se com a inquirição. Posso só fazer uma colocação, Excelência? Rapidamente, questão de ordem. Se Vossa Excelência vai ouvi-lo como testemunha, eu peço, então, que não seja facultado uma ausência de resposta. Quer dizer, então temos que ouvi-lo sobre todos os fatos, independentemente de alegações que venham a ser feitas no curso do depoimento. Certo, ouviremos ele sobre todos os fatos. Se houver algum problema, resolvemos no momento. Então, senhor Pedro... Pedro Barusco. Acho que tinha advogados entrando ali. Senhor Pedro Barusco, o senhor está como testemunha. Como testemunha, o senhor tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir o senhor que se o senhor mentir ou faltar com a verdade, o senhor fica sujeito a um processo criminal, certo? Correto. Além disso, vou também consignar que o senhor tem um acordo de colaboração que foi firmado, que o senhor se comprometeu a dizer apenas a verdade perante a justiça. Se o senhor faltar com a verdade, além do senhor responder por falso testemunho, o senhor também quebra esse compromisso e perde seu acordo, certo? Correto. Então, as perguntas do Ministério Público, mais uma vez, com pedido aí de serem bastante objetivas. Certo. Boa tarde, senhor Pedro Barusco. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu gostaria que o senhor narrasse qual o período que o senhor assumiu, em qual ano o senhor assumiu o cargo de gerente executivo de engenharia da Petrobras? Fevereiro de 2003. Certo. E o senhor permaneceu nesse cargo até quando? Até abril de 2011, quando eu também me aposentei. Tá certo. Saí da companhia. Bom, o senhor, nos seus termos de colaboração, o senhor faz referência à existência de um esquema de corrupção, de cobrança de propina no âmbito da diretoria de serviços. Eu gostaria que o senhor nos narrasse brevemente como funcionava esse esquema de propina no âmbito da diretoria de serviços. Bom, como já tive a oportunidade de falar em outras ocasiões, era um esquema dentro da diretoria de serviços, tá, que recebia por alguns contratos de algumas empresas, né, um percentual na faixa de 1 a 2%. Tá? E essa propina seguia uma certa, vamos dizer, divisão de valores, né, de percentuais, entre alguns participantes que eram as pessoas e entidades que recebiam essa propina. Uhum. O senhor falou alguns contratos, algumas empresas. Qual era o critério que era utilizado? Quando que incidia essa propina? Como que acontecia? Gostaria que o senhor explicasse melhor. Essa propina normalmente existia quando eram licitações que envolviam empresas de uma determinada lista, que eu já coloquei uma faixa de 15, 16 empresas. Às vezes modificava um pouco, mas essas empresas, quando havia as licitações que essas empresas participavam, tinha um percentual que elas repassavam para alguns agentes da Petrobras e, no caso, em questão da diretoria de serviço, para o PT. Então, primeiro, quais empresas eram essas? Olha, é uma lista, mas assim, por exemplo, Odebrecht, OAS, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, Carioca, Mendes Júnior. Tá certo. Agora eu não lembro assim todas de cabeça. E também não eram todos os contratos. Tinha contratos que não tinha propina também. Uhum. Mas quando
quando havia essa cobrança de propina, qual era o percentual que incidia? Bom, aí já começa a detalhar, né? Mas, por exemplo, porque a Petrobras tem 3 áreas de negócio: o gás e energia, a exploração e produção, né, chamado EP, e a área de abastecimento, cujo diretor era o diretor Paulo Roberto Costa na época, né? Então, quando a diretoria de serviço trabalhava, né, em contratos para a área de abastecimento, né, a propina era normalmente, ou quase sempre, 2%. Tá? Que, até onde eu sabia, até onde eu saiba, era 2%. 1% era encaminhado para o diretor Paulo Roberto Costa, e ele que dava andamento a esse 1%, dizia como que era a distribuição, e o outro 1% vinha para a área de serviço. E aí quem quem orientava como deveria ser dividido era o diretor Duque, tá? Uhum. E normalmente esse 1% que vinha para a área de serviço, metade era para o Partido dos Trabalhadores e metade ficava para o que a gente chamava casa, que normalmente era o diretor Duque e eu mesmo. Tá? Certo. E quando os contratos eram para áreas de outros diretores, como gás e energia, EP, e às vezes contratos da própria área de serviço, esse percentual de 2% era totalmente, vamos dizer, gerenciado pelo diretor Duque. Aí era 1% para o PT e 1% para a casa. Tá. Quando o senhor fala que incidia esses 2% sobre o valor do contrato, incidia também sobre os aditivos? Olha, teoricamente sim, mas eu, ao longo desse período todo, recebi somente percentuais de propina relativos a um contrato que tinha vários aditivos. Eu não controlei esse recebimento dos aditivos, né? Mas sim, teoricamente incidia. Tá? O acerto, quando era negociado a solicitação, era feita sobre o valor principal e os aditivos. Essa é a minha pergunta. Sabe o que acontece? Quando a gente fechava o contrato, a priori não iria ter aditivos, né? Quer dizer, então não se conversava. Quando aparecia o primeiro aditivo que surgia essa... E aí havia essa conversa. E havia essa conversa, e às vezes se acertava que sobre os aditivos iria ter o mesmo percentual, ou mais baixo, ou mais alto, ou o mesmo percentual, ou se acertava que não iria haver, né? Só que era muito difícil controlar os pagamentos desses aditivos. Eu me recordo de ter controlado e recebido somente em cima de um contrato da Toyo Cetal. Tá. Me recordo. E esse esquema de pagamento de propina no âmbito da diretoria de serviços, ele se iniciou quando? Pelo que o senhor tem conhecimento. Bom, eu posso falar quando eu iniciei, né? Em 2003, final de 2003, início de 2004. Certo. E ele se estendeu até quando? Até onde o senhor tem conhecimento? Até quando eu saí. Porque aí quando eu saí eu não era mais responsável. Eu acredito que tenha continuado, mas eu já não posso falar, né? Porque eu saí e não era mais responsável por isso, né? E o senhor se recebeu até quando? Esses valores? Olha, seguramente até abril de 2011. Aí depois, parece que assim, houve um desligamento. Eu passei a receber quase nada, tá? Mas eu ainda tive alguns acertos de contas. Por exemplo, recebi da Keppel, da Keppel FELS, eu tive um acerto significativo de contas, que aí uma grande parte ficou para o diretor Duque e uma pequena parte ficou para mim, para fazer valores que haviam sido valores para época que o senhor exatamente, estava no exercício do cargo, é isso? Tá. Então o senhor mencionou que havia uma parte dos valores que iriam para o partido e uma parte dos valores que o senhor chamou de casa, que era o senhor e o senhor Renato Duque. Como que se dava o pagamento dos valores para o Partido dos Trabalhadores? Como que se operacionalizava isso, uma vez acertados os valores? O que acontecia era o seguinte: por que eu sabia que uma parte ia para o PT? Porque eu gerenciava a parte da casa. Então eu participava até o momento que o diretor Duque falava assim, tanto para o PT, tanto para a casa. A partir desse momento, eu simplesmente desligava do PT, não era responsável por receber nada do PT. Alguém do PT, né,
que, por exemplo, finalmente, assim, já em 2010, 2011, por exemplo, era o senhor Vacari, que aí eu fiquei sabendo, mas antes eu não sabia quem era a pessoa do PT que fazia o contato com as empresas para receber aquele percentual, né? Mas eu, a partir do momento que o diretor Duque falava, tanto para casa, tanto para o PT e da casa, tanto assim, né? Se participava a gente, eu não participava, se tinha custo, se não tinha custo, né? Da parte de impostos, que às vezes precisava, para legalizar o dinheiro, precisava pagar algum imposto. Ou seja, depois de acertar esse tipo de combinação, eu gerenciava o recebimento da parte da casa, mas nunca gerenciei nem paguei nada diretamente ao PT. Tá, a propina era acertada quando? Em que momento da contratação? Esse, vamos dizer assim, esse modus operandi estava tão implantado, que não se combinava isso antes das licitações. Podia até acontecer, mas normalmente se combinava logo após, quando vamos dizer, a empresa ganhava o contrato, ou o consórcio ganhava o contrato. Aí se falava com o agente, né? Às vezes, por exemplo, tinha consórcio onde tinha duas empresas que tinham dois agentes que costumavam pagar propina. Aí se acertava quem seria o representante daquele consórcio e tal. Aí se estabelecia quanto ia ter de propina, 1, 2 e tal, e o diretor Duque que designava essa divisão, normalmente. E a operacionalização do pagamento, como se dava no caso? Eu posso dizer da casa. Da casa. Assim, a grande parte em pagamentos no exterior, bancos suíços, né? E em dinheiro em espécie aqui no Brasil. Tá. E por parte do partido, o senhor tem conhecimento? Olha, por parte do partido, né, o que aconteceu? O diretor dizia tanto para cá, tanto para lá e tanto para o partido, né? Eu continuava gerenciando. Quando o senhor João Vacari assumiu a tesouraria do partido, né, o Duque passou a me envolver um pouco mais, assim, porque antes o Duque me pedia informações sobre contratos, uma série de informações, assim, periodicamente, a cada 15 dias e tal, que eu sabia que ele tinha reuniões com o pessoal do partido, né, mas não participava das reuniões, não sabia quem. Quando o senhor Vacari assumiu, né, eu comecei a perceber que as reuniões eram com o senhor Vacari, né? E aí, desses esclarecimentos que eu fazia frequentemente para o Duque, ele passou a me levar nas reuniões junto com o Vacari, porque aí eu já esclarecia os andamentos de contratos, coisas que o Vacari queria saber, né? E nessas reuniões era o que? Era conversado quais eram quais os contratos dos quais viriam propina? O que era ventilado nessas não, se conversava reuniões? de tudo, né? Inclusive essa questão de propinas e tal. Aí eu ficava sabendo e sabia que era o seu Vacari. A partir daquele momento, isso já foi em 2010, que eu vi que era o seu Vacari, que daquele momento até onde eu saí, né, da Petrobras, até onde eu participei, era ele que recebia em nome do partido, né? Certo. E quando havia esse acerto de propina com os empresários, havia alguma ameaça por parte do senhor se não houvesse o pagamento? Os senhores ameaçavam a empresa? Alguma... Olha, eu não lembro de ameaça, porque eram as ações eram, vamos dizer, negociais, não havia ameaça. O que havia, né, uma vez negociado, se não houvesse os pagamentos, havia cobrança, né, de coisas combinadas. Mas, assim, por exemplo, eu não me recordo de retaliação, de pressão, esse tipo de coisa. Tá? Eu me recordo até de contratos onde os empresários alegavam que a margem estava muito pequena, que foi... Né? Uhum. Especificamente no caso da empresa OAS, o senhor se recorda quem eram os executivos que tratavam de propina? Agora, então, tem que separar um pouco. Tinha empresas, tá, cujo agente que tratava, vamos dizer, comigo, também tratava com o partido, tá? E tinham empresas
que o agente que tratava comigo era diferente, e quem tratava com o partido era outro agente, tá? A OAS, eu tratava com a senhora Genô Medeiros, tá? E acredito que porque eu não tenho certeza, não sabia exatamente como, que o João Vacari tratasse com o senhor Léo Pinheiro, direto. Tá, mas esse acredito do senhor é baseado em quê? Em conversas, Alguém relatou para o senhor o que aconteceu para o senhor acreditar Não, porque o Vacari conversava com os donos das empresas. Ele tinha normalmente dentro do escalão das empresas uma interlocução um pouquinho superior à minha. Certo. Bom, essa denúncia ela trata de 3 contratos. Eu gostaria de saber se o senhor negociou propina nesses contratos. HDT, carteira COC, da Repar, consórcio Compar, formado por OAS, Odebrecht. O senhor consta daquela... O senhor apresentou eu acho que teve combinação, sim. Pegar. Esse é típico contrato que havia combinação. Tem a planilha? Deixa eu só... Bom, eu vou fazendo outra pergunta aqui. Enquanto eu pego a planilha, eu mostro a planilha com as 3. O HDT e o GH da Renest. Ó, esse teve combinação, tá? Mas eu acabei não recebendo, porque quando começou a implementar, eu logo depois saí da Petrobras. Mas houve o acerto, né? Houve. Certo. UDA da Renest. Também houve acerto, UDA. Certo. Deixa eu pegar só aqui. Eu também gostaria de saber da questão da existência de um esquema das empreiteiras, de uma espécie de cartel de se associarem entre si e combinarem o resultado dos resultados das licitações. O senhor se recorda de ter notícia de uma combinação entre as empreiteiras para... Porque foi uma fase, né, que essa fase que a gente se reporta, de muita atividade, muitos contratos, né? E a gente não tinha no Brasil, como ainda não tem, muitas empresas que fossem capacitadas integralmente, né, e tivesse porte para atender aqueles tipos de contratação. Então, o que isso causava? Causava que tinha muitas licitações com o mesmo grupo de empresas, tá? E essa facilidade acabou causando, tá, a existência desse cartel. Eu, pessoalmente, né, vivi, né, a primeira fase da Renest, onde foram colocadas 12 licitações ao mesmo tempo, de grandes pacotes, e nessa licitação eu pude perceber claramente a divisão dos pacotes, né, e não só a divisão dos pacotes, foi assim a alta dos preços, né? Porque eles vieram no primeiro momento com preços absurdamente altos, que levou a cancelamento sumário dessas licitações. Houve uma nova rodada, né, que a gente chama de rebid, né? Eles continuaram com preços elevados, né, deixando a gente sem condição de contratar, porque não entrava dentro dos parâmetros da Petrobras. E depois a gente passou um grande tempo, sei lá, uns 6 meses, tentando negociar com cada um dos, vamos dizer, prováveis vencedores, para tentar trazer os preços para dentro das margens, vamos dizer, aceitáveis da companhia, e mesmo assim nós conseguimos chegar só na margem, conseguimos enquadrar, né, dentro da margem, mas muito próximo do limite superior. Tá? Então foi uma briga com o cartel, assim, muito, que a gente pôde sentir a ação coordenada deles, né? Baixava junto, subia junto, todos divididinhos, um em cada... Então, assim, a gente sentiu claramente a existência do cartel, eu pelo menos, nesse exemplo. Isso se repetiu também no Comperge, da mesma forma. Tá certo. Eu localizei aqui a planilha, uma das planilhas que o senhor entregou, referindo às propinas que foram pagas. Pela ordem, excelência.
Doutora, poderia indicar qual é o anexo da denúncia? Não, eu não tenho aqui. Acho que é o 4, né? Não, esse aqui é outra ação penal. Eu não tenho, mas tá anexado na ação penal, não me recordo o anexo, doutor. Mas se o senhor quiser, eu mostro pro senhor também, não tem problema. Eu mostro pro senhor aqui, eu só vou apontar isso aqui. Se o senhor quiser ver antes, inclusive, posso mostrar pro senhor antes. Faça as perguntas, daí É depois só pra ele confirmar. se eu puder só ter acesso depois só para ver se... Sem problema. É uma planilha até bem conhecida no âmbito da Operação Lava Jato. Tem 90 contratos. O senhor confirma, são esses contratos aqui, a questão da negociação de propina, aqueles que estão listados ali embaixo com um xizinho embaixo? Confirmo. Não, eu confirmo todos os que estão aqui. Assim, possivelmente ou provavelmente tem outros que eu não consegui me lembrar, mas os que estão aqui, com certeza, houve. Salvo algum engano, mas quase todos eu me recordo. Caso o doutor queira, são esses 3 com X aqui, certo? Só. Um segundo só para perguntar depois. Vou ficar à vontade. Então tá, obrigada. Sem mais perguntas, excelência. Aceite a votação, tem perguntas? O defesa de Lula desculpa, Luiz Inácio e Marisa Letícia. Boa tarde, senhor Pedro. Boa tarde. O senhor fez acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. E sim. O senhor fez ou está fazendo também com algum outro país alguma espécie de colaboração? Olha, Doutora, peço para falar no microfone, então pode alcançar o seu... Excelência, esses assuntos sobre acordos fora do Brasil estão sendo tratados em sigilo e, como não fazem parte dessa denúncia, pediria que a testemunha não respondesse nesse momento. Então, doutor, ficou prejudicada a questão. Pois é, mas Excelência, eu gostaria de saber, pelo menos, aonde está sendo feito, que corte. A testemunha está sob compromisso de dizer a verdade. A orientação da defesa da testemunha é que ele não fale nada sobre esses fatos? Sim, Excelência, pois estão sendo negociados fora do país, não tem relação com os fatos tratados aqui e requer-se sigilo durante as negociações de qualquer tipo de acordo fora do país. Excelência, esse dado poderia ter sido apresentado antes do senhor Pedro Barusco se apresentar aqui em juízo ou no momento que se apresentou. Agora, como foi definida a oitiva dele como testemunha, a questão volta aqui a ocorrer um cerceamento de defesa, porque não há essa previsão na lei. Certo, doutor, como existe a orientação da cliente, do advogado para o seu cliente, como uma sugestão de que isso pode prejudicá-lo no outro acordo, o juízo vai respeitar essa orientação. Bom, eu vou fazer as perguntas aqui e aí Vossa Excelência dá a destinação que entender cabível, mas eu vou registrar as perguntas que eu gostaria que fossem feitas à testemunha. Então faça, doutor. O senhor, em que país, com qual país o senhor está negociando esse acordo? Testemunha, isso não existe, esse contato de testemunha dessa forma. Eu tenho que manter sigilo. O senhor está pedindo para quebrar o sigilo? Então está indeferido, doutor, a questão. O senhor pode dizer se o senhor viajou para fazer esse acordo ou se está sendo feito no Brasil? O senhor pode responder seguindo a orientação da sua advogada ou responder da forma como o senhor entender. Diga sim, o assunto é sigiloso, o senhor fica perguntando detalhes do assunto. Assim que for retirado o sigilo, eu não vou ter problema nenhum em responder todas as perguntas. Mas enquanto eu estiver sob sigilo, eu já estive sob sigilo também com esse acordo, né? Eu sei como eu me comportei antes, vou me comportar da mesma maneira. No momento que for retirado o sigilo, eu vou ter uma maior... Mas eu peço para o senhor responder objetivamente se vai ou não responder a questão, certo? Não, vou manter o sigilo. Tá. Mais alguma pergunta? Algum agente público brasileiro está participando dessas tratativas? Eu vou manter o sigilo, segundo a orientação do meu advogado. O senhor pode dizer se algum dos fatos discutidos aqui nesta audiência
são objeto desse acordo de colaboração que o senhor está fazendo? Eu vou continuar mantendo o sigilo. O senhor pode dizer se este acordo se refere a um único país ou o senhor está negociando com outros países também acordos de colaboração? Não é um só, são mais de um. O senhor pode dizer quais são esses países? Não, é sigilo, né? Esses acordos são no âmbito de ações penais ou também se referem a ações indenizatórias? Não, só eu vim aqui para responder. Eu respeito o trabalho da nobre advogada, louvo o trabalho, mas a testemunha não pode fazer consultas. Peço para o senhor responder objetivamente, se vai ou não vai responder. Eu não vou responder sobre um acordo que está sendo elaborado sob sigilo. Eu compreendo. Doutor Pedro, eu estou, na verdade, fazendo o meu papel há uma situação. Pergunta, doutor, então. O senhor pode dizer qual a vantagem que está sendo negociada para o senhor nesses acordos? Objetivamente, senhor Pedro Barusco. Se vai responder ou não? Não vou responder. Próxima pergunta. O senhor pode me dizer qual foi a multa compensatória que o senhor negociou com o Ministério Público Federal brasileiro? A multa compensatória? Tá nos meus acordos, já foi. O senhor se recorda? Foi 6,5 milhões de reais. O senhor se recorda qual foi o montante de vantagens indevidas que o senhor obteve durante o exercício do cargo? Bom, eu devolvi tudo que eu recebi lá fora, né? Eu acredito que foi na faixa de 60 milhões de dólares. O senhor devolveu tudo que tinha lá fora e tudo que estava aqui dentro também? Tudo que estava aqui dentro eu paguei ao senhor Renato Duque ou acabei enviando para fora quando iniciou a Operação Lava Jato. Eu não fiquei com nada. Então, na verdade, o senhor toda a vantagem devida, o senhor afirma que todas as vantagens devidas que o senhor obteve, o senhor devolveu no acordo que o senhor fez com o Ministério Público Federal? Compensando uma coisa com outra, porque tinha algum dinheiro que eu considerava lícito, mas não deu para separar ali, né? Foi tudo junto. Esses acordos que o senhor está fazendo com outros países prevêem a devolução de valores indevidos também? Isso aí eu vou manter o sigilo do acordo, porque não foi ainda liberado. Em relação ao contrato firmado, o consórcio Reneste, Refinaria Abreu e Lima, o senhor participou dessa contratação? Essa licitação foi feita no âmbito da engenharia. Eu era o gerente executivo de engenharia. Tinha uma comissão de licitação que atuava dentro da engenharia. O senhor, em que grau então o senhor participou desse contrato, da licitação até a conclusão? Uma vez o processo concluído, quem encaminhava para a diretoria executiva, se tivesse de acordo, era eu e o gerente executivo da área do abastecimento. Quantas pessoas participavam de uma contratação como essa dentro da Petrobras? Uma estimativa, ordem de grandeza. É uma coisa... porque todas as áreas participavam, né? Porque você tinha a comissão de licitação, que era soberana, que era que efetivamente conduzia os trabalhos, né? Mas ela utilizava todo o staff da companhia. Então ela utilizava as áreas técnicas, as áreas jurídicas, as áreas financeiras, na verdade. Então acabava envolvendo... sei lá, é difícil dizer, mas... Estimativa, olha de grandeza. Mais de 100, 200 pessoas, no mínimo. Eu vou interromper pelo tamanho do áudio, tá?